Amém. Você pode sentar. Boa noite, que bom ver cada um de vocês aqui hoje, quem nos acompanha em casa também. E eu queria convidar vocês para a gente orar mais uma vez, pedindo para que o Senhor fale com a gente. Senhor, muito obrigado porque foi Tu que nos trouxe até aqui, Senhor. Como a gente cantou agora há pouco, Senhor, foi o Teu amor que nos trouxe até aqui, Senhor. Muito obrigado, Deus, porque nós não merecemos o Teu amor. Muito obrigado, Senhor, porque nós não conseguimos comprar o Teu amor ou até mesmo trocar ele por alguma coisa. Muito obrigado porque Tu decidiu nos amar. E o que nós te pedimos, Espírito Santo de Deus, é que Tu fale conosco nessas noites. Transforma as nossas vidas e nos leva embora daqui, Senhor, dispostos a viver mais perto de Ti, mais parecidos contigo, Senhor. E também, Senhor, abençoando outras vidas e levando esse amor adiante. É no Teu nome que oramos. Amém. Só fazer um pedidinho. Edgar, eu estou me ouvindo bastante, eu não sei se é o volume ou alguma outra coisa, daí se tu puder dar uma olhadinha para mim, te agradecerei. Nem sei onde é que está o Ed, está ali. O texto que a gente vai ler hoje está em Lucas capítulo 7. E eu vou te convidar, se tu tem a tua Bíblia, melhorou muito, Ed, muito obrigado. Não sei o que foi, mas já matou a charada. Daí ele vai me olhar e vai dizer, não fiz nada, né? Tá bom, Ed, valeu. E esse texto, a última vez que eu preguei ele foi em 2016, porque em 2016 nós também tivemos um tempo de olhar para toda a vida de Jesus, para os acontecimentos em uma ordem mais ou menos cronológica. E essa mensagem, quando eu preguei ela em 2016, o título dela foi esse daqui: Jesus, a pecadora, o fariseu e o povo. E a aplicação da mensagem de hoje vai ser a gente mudar esse título que eu dei em 2016, porque Deus mexeu comigo nesse tempo, enquanto eu estudava esse texto essa semana de novo. Então guarda esse título, mas que o Senhor fale com a gente e ajude cada um de nós a perceber aquilo que o Espírito Santo foi me mostrando durante a semana. Quando eu preguei esse texto em 2016, um dos principais focos foi como reuniões que eram para ser abençoadoras podem virar um lugar de falar mal das outras pessoas, podem virar um lugar de separação, de exclusão, e isso é triste. Porque quando a gente olha para toda a história bíblica, a gente vê um Deus que aceita pessoas imperfeitas, que, como a gente acabou de cantar, aceita pessoas desprezadas e desprezíveis. Romanos 15, 7 vai falar para a gente: aceitem uns aos outros assim como o Senhor os aceitou. Quem sou eu para não aceitar alguém se Deus não me aceita? E normalmente, quando isso acontece na casa de crente, é a fofoca gospel. A pessoa ela chega e diz assim: cada um de vocês, como o Senhor me ajudou durante a semana, a perceber que muitas vezes a gente define as pessoas levando em conta os erros delas e não percebendo as obras de amor que elas têm, os acertos que ela tem na vida. E isso foi o que mais saltou aos meus olhos durante essa semana. Contexto. Versículo 34, Jesus é acusado de andar com pecadores e publicanos. E aqui nesse texto a gente vai ver que durante certo tempo do ministério de Jesus, ele ainda tinha um certo prestígio no meio dos fariseus que queriam ouvir ele, queriam entender quem ele era. Jesus andava tanto com religiosos quanto com marginalizados. E no texto de hoje a gente vai ver o choque que existe quando o marginalizado e o religioso, o cidadão de bem dos tempos de Jesus, estão na presença dele. Mateus 7,36, que o Espírito Santo fale com a gente. Um dos fariseus convidou Jesus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. Vamos começar definindo o que é um fariseu, que foi quem convidou Jesus para jantar. Um fariseu era alguém que se preocupava muito, muito mesmo, com a observação da lei, alguém que se preocupava muito com cada detalhe do que Deus tinha revelado. O problema é que os fariseus foram muito além disso. Os fariseus provavelmente eram um grupo político, mas provavelmente eles descenderam dos macabeus. Os macabeus foi uma galera que levou os judeus a se rebelarem e se libertarem da opressão dos gregos, que estavam impondo para eles questões cerimonialmente muito complexas, muito difíceis e que levavam eles para longe de Jesus. E por medo disso, os fariseus acabam assumindo uma religiosidade extrema. Por exemplo, a gente vai ter lá em Êxodo
o mandamento de guardar o sábado. Os fariseus se deram o trabalho de escrever tudo que não se podia fazer no sábado para guardar o sábado. Eles colocaram quase todos os verbos que existem nessa lista. Se eu não me engano, são 600 e poucos verbos que eles colocaram do que não se pode fazer. Então não se pode cozinhar, não se pode costurar. Eles colocaram a distância que a pessoa poderia caminhar. E os fariseus começaram a acreditar que essa tradição deles era tão importante quanto a lei do próprio Deus. Eles se autodesignaram os guardiões da lei e eles acabaram se perdendo. E é por isso que Jesus vai ter tantos confrontos com os fariseus, porque muito era esperado deles. Os fariseus eram os cidadãos de bem daquele tempo. Por fora, lindos e maravilhosos, parecendo que eram perfeitos, e por dentro, cheios de morte, destruição e fedor. Jesus vai comparar eles com sepulcros pintados por fora e por dentro somente contendo morte. Eles eram de quem mais se esperava piedade, eles eram de quem mais se esperava que fossem parecidos com o Senhor. E é por isso que esses confrontos acontecem. E Jesus, nesse momento aqui, então ainda tinha uma certa simpatia deles. Tanto que um deles vai chamar ele para jantar. Mas como a gente vai ver no decorrer dessa história, também existia certa desconfiança. Esse fariseu também queria entender quem era esse Jesus e ainda tinha dúvidas sobre o caráter do mestre. Então ele convida para jantar. Ju, eu vou te pedir para botar de novo o mesmo texto de antes ali. E diz uma coisa muito interessante, diz o seguinte, ó. Quando ele foi convidado para jantar, Jesus entrou na casa do fariseu e tomou lugar à mesa. Isso vai ser bem importante. Por quê? Obrigado, Ju, pode tirar. Por quê? Porque o roteiro da janta nos tempos de Jesus era o seguinte. As pessoas chegavam numa casa e a primeira coisa que acontecia quando elas chegavam numa casa é que os pés delas eram lavados. E normalmente existia um escravo na casa, um servo, só para lavar os pés das pessoas. Não se assuste com isso, tá? Mas no Império Romano e no Império Grego também, em alguns momentos, mais de 70% da população era escrava. Não era uma escravidão como a gente viu séculos depois, muitos escravos viviam melhores do que pessoas livres. Mas por que existia esse escravo para lavar os pés? Por que esse servo ele era tão importante? As ruas não eram pavimentadas. Era tudo estradinha de chão e o pó comia solto ali. E eles andavam de sandália e não de tênis. Quem aqui já andou muito de chinelo em estrada de chão? O que acontece quando tu anda muito de chinelo na estrada de chão? O teu pé começa a suar, aquele pé começa a grudar no suor, aquilo começa a virar uma gosma no meio dos dedos, e enquanto tu caminha, parece que tem uma coisa que salta no meio dos teus dedos que faz aquele... Sabe? Vai dizer que não é bem assim quando começa a juntar aquele pó com o suor no meio dos dedos. Quando a pessoa chegava na casa, o que ela mais precisava era que alguém lavasse os pés dela. Além disso, quando uma pessoa chegava numa casa, os homens judeus, o cumprimento deles, a saudação deles era com um beijo. Então, o comum era chegar e dar um beijo. Eu li em alguns comentários que eram 2 beijos. Então, eu acho que eles viviam aquele nosso mesmo desafio de uns anos atrás, né? Que ninguém sabia se era 2 ou 3 beijos, daí tu ficava todo perdido, né? Graças a Deus, hoje em dia, todo mundo cumprimenta com um beijo só. Mas os judeus cumprimentavam com um beijo. E logo depois disso, eles tinham a cabeça ungida com um óleo, normalmente um óleo perfumado. Era algo para dizer que eles eram bem-vindos e que eles tinham honra. O gesto mínimo, quando alguém era recebido numa casa, se não houvesse um servo para lavar os pés, não fosse dado beijo, não tivesse esse óleo, era oferecer água para a pessoa lavar os pés. Jesus não recebeu a hospitalidade mínima esperada quando ele chegou nessa casa. O texto nos diz que ele chegou e foi diretamente à mesa. Ele não recebeu o carinho, o cuidado que ele devia. E eles comiam reclinados na mesa, que é a imagem que vai aparecer para vocês. Normalmente, quando a gente imagina o pessoal comendo, nos tempos de Jesus, a gente imagina aquele quadro da última ceia, todo mundo sentadinho de ladinho, né? Não existiam cadeiras em quase nenhum lugar naquele momento. As pessoas comiam deitadas, semi-deitadas, ali reclinadas sobre o braço esquerdo e comiam com a mão direita. As casas mais ricas tinham um divã, onde a pessoa podia se deitar nesse divã. As casas mais simples tinham uma almofada onde a pessoa se deitava. E muitas vezes a mesa que a gente lê ali no Novo Testamento era só um tapete no meio da família onde a comida era colocada. As casas ricas, como eu falei para vocês, tinham divãs que normalmente eles colocavam
3 divãs ficava como que um triângulo para os servos poderem passar no meio da mesa e entregarem a comida. A posição mais comum de se reclinar sobre a mesa era como desse camarada bem aqui do cantinho com os pés para trás. Mas às vezes acontecia, como vocês veem aí na imagem, com esse camarada de amarelo que está com o pé sujo na cara do menininho ali do lado. Por isso lavar os pés também era algo tão importante nas refeições, porque tu imagina aquele pé craquento, cheio de barro, misturado com poeira, na cara de quem está comendo do lado. Nesse caso, a gente não sabe exatamente se existiam divãs ou não na casa desse fariseu, mas nós sabemos que Jesus estava comendo reclinado como esse homem ali do canto direito. Ele estava com os pés para trás, e essa informação vai fazer sentido daqui a pouquinho para a gente. Então essa era a posição padrão de comer, semi-deitados. Além disso, um jantar, um banquete naquele tempo, ele era um evento público, porque normalmente depois do jantar tinha músicas, muitas vezes tinha poesia, e nesse caso, que era também algo bastante comum, tinha um professor que ia ensinar alguma coisa. As pessoas convidavam um mestre que podia ensinar alguma coisa. Esse fariseu chama Jesus também com essa ideia. E como era um encontro público, que também tinha um caráter social e de entretenimento, as pessoas podiam entrar aonde estava tendo um jantar. Então, tá tendo um jantar na casa daquela pessoa, era comum a porta ficar aberta, terem pessoas olhando para dentro e as pessoas circularem ali dentro. Então, aqui a gente vai olhar para a história dentro da casa. E aí a gente vai receber uma informação de alguém que estava lá fora da casa. Versículo 37. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava jantando na casa do fariseu, foi até lá com um frasco feito de alabastro cheio de perfume. A gente vai ver uma mulher que vai sair da cidade e vai para casa. E essa mulher, ela está designada no texto como pecadora. Muitas pessoas vão tentar identificar ela como Maria Madalena ou como Maria de Betânia. Biblicamente isto é impossível. Isso vem de uma tradição do ano 900, mais ou menos, depois de Cristo, onde um papa diz que ela era Maria Madalena. Nós não temos biblicamente como afirmar que essa mulher era Maria Madalena ou Maria de Betânia. Mas o que nós sabemos sobre ela é que ela era uma pecadora. Muitos estudiosos concordam e acham que ela era uma prostituta. Mas a palavra que está usada aqui no texto original em grego significa literalmente pecadora, alguém cerimonialmente impura, alguém que tinha uma vida entregue ao pecado, mas não necessariamente de prostituição. O que a gente tem certeza é que essa mulher ela era certamente marginalizada, ela era alguém que era conhecidamente entregue ao pecado. Todo mundo na cidade olhava para ela e sabia que ela era uma mulher com uma vida mais ou menos. Ela era uma mulher com uma vida bem questionável. E aí, a gente tem uma informação maravilhosa sobre essa mulher. Ela soube onde Jesus estava e ela vai lá para essa casa. E aqui eu já queria fazer a primeira reflexão. Saber onde Jesus está, saber quem Jesus é e ir até a direção dele e viver com ele são coisas muito diferentes. Muito diferentes. Quantas pessoas nessa cidade ouviram dizer que Jesus estava lá, mas não foram? Quantas pessoas ficaram com preguiça, com raiva, com medo e simplesmente não foram? Essa mulher, ela vai, ela se entrega, ela ouve e ela vai. Provavelmente ela já tinha tido um encontro anterior com Jesus, como a gente vai ver na continuidade do texto. E ela vai com uma intenção totalmente definida. Ela vai com um frasco de alabastro, feito de alabastro, que era uma pedra bem fininha, cheio de perfume. Esse frasco era um frasco muito parecido com as nossas garrafas de hoje em dia, com um gargalo, uma boca um pouquinho mais comprida, só que para ele ser usado, tinha que ser quebrado esse gargalo. Então, depois de aberto, ele ia ser usado, não tinha mais como ficar guardando depois. E o perfume era algo extremamente caro naquele tempo, não era algo acessível. Essa mulher foi com o que ela tinha de melhor e com uma adoração premeditada. Ela já vai com a certeza de que ela está indo entregar o melhor que ela tem, o mais caro que ela tem, para o Senhor Jesus. O objetivo dela é honrar o Senhor Jesus e é isso que ela faz. Próximo versículo. E estando por detrás, aos pés de Jesus, por isso que essa ideia de comer reclinado e deitado faz tanta diferença, porque senão a gente não vai entender como assim por trás. Jesus estava deitado com os pés para longe da mesa, então e ela vem por trás de Jesus, chorando
molhava os pés de Jesus com suas lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos. Ela beijava os pés de Jesus e os ungia com o perfume. Eu queria te convidar a imaginar essa cena. Eu queria te convidar a imaginar essa mulher chegando perto do Senhor, se ajoelhando aos pés dele, chorando de emoção, porque ela chega para adorar o Senhor com o perfume, mas ela não consegue aguentar aquele momento e a emoção dela toma conta, e então ela começa a derramar as lágrimas, e ela solta o cabelo dela, o que era algo vergonhoso para uma mulher judia nesse tempo, e com o cabelo ela começa a enxugar os pés do Senhor. E então ela começa a beijar os pés de Jesus, e a palavra usada aqui dá a entender que ela beijava continuamente. Não é que ela deu um beijo. Ela começa a beijar, beijar e beijar os pés dele como um sinal de reverência, de respeito, de amor. E então ela derrama o perfume sobre os pés do Senhor. E a adoração que ela tinha planejado antes aqui é executada. Mas eu queria te convidar a pensar que a mulher que fez tudo isso era uma mulher que, quando as outras pessoas olhavam para ela, sabiam que ela era uma pecadora. Eles não estavam olhando para uma mulher. E quando a gente pensa numa pecadora hoje em dia, nesse tempo, a gente pensa em alguém com uma toga, com uma roupa, porque todas as pessoas são iguais. Mas eu queria te convidar a imaginar uma mulher com uma roupa de prostituta dos dias de hoje. Como uma dessas mulheres que fica na rua, perdida, precisando ser alcançada pelo amor de Jesus. Essa era a mulher que as pessoas estavam vendo fazer isso aos pés de Jesus. E ela tem uma ação que demonstra entrega, devoção, amor, submissão, que honra o Senhor. Ela demonstra cuidado com Jesus lavando os pés dele. Ela demonstra carinho e respeito beijando os pés do Senhor. Ela honra Jesus com o perfume sendo derramado. Quanto amor em uma cena só. Essa é uma das cenas mais fortes do Novo Testamento, na minha opinião. Essa mulher demonstra uma humildade gigantesca, mas ela também demonstra uma sensação de indignidade diante de alguém que era muito importante e que era verdadeiramente bom. Ela sabia que ela não era digna de sentar frente a frente com o Senhor, mas ao mesmo tempo, ela chega com uma confiança de que esse Senhor tão maravilhoso, de quem ela era indigna de estar perto, não ia rechaçar ela, não ia jogar ela longe, não ia excluir ela, não ia olhar para ela como ela vinha vivendo antes desse encontro. Ela sabia que ela podia chegar confiante na presença dele e que ela ia ser amada. E ela precisou de muita coragem para entrar numa casa onde ela provavelmente sabia que ela não era bem-vinda e que certamente ela não era bem vista. E é isso que a gente vai ver nos pensamentos do homem, do fariseu, dono daquela casa. Próximo versículo. Ao ver isso, o fariseu que o havia convidado disse consigo mesmo: se este fosse profeta, bem saberia quem e que tipo de mulher é esta que está tocando nele, porque é uma pecadora. O fariseu só vai pensar isso, ele não vai falar isso, ele só pensa isso. E era um costume judaico não se associar aos ímpios, ainda mais nas refeições. Comer com alguém que era visto e conhecido como pecador era algo inaceitável para um judeu. E então esse anfitrião tem um pensamento: esse Jesus não é tudo isso. Um profeta de verdade saberia que essa mulher não vale nada e não deixaria que ela ficasse perto. Um profeta de verdade afastaria essa mulher. Resumindo, o fariseu julgou não só a mulher, ele julgou Jesus também. E o veredito dele foi desfavorável para os dois. Tanto para a mulher, que era uma pecadora e que nem deveria estar ali, que tipo de mulher é essa? Tanto quanto para o Senhor, que não sabia nem quem era aquela mulher. O homem não percebe o grande amor e a gratidão daquela mulher. A reputação daquela mulher era maior do que o que ela estava fazendo. O fariseu não conseguiu ver que ela estava entregando amor, honra e cuidado para o Senhor Jesus. O fariseu só conseguiu ver uma mulher que ele achava que não era digna de estar ali. E tudo que ele esperava é que ela não estivesse ali. Ele viu o mal, mas ele ignorou o bem. E essa é uma tendência que a gente é bem acostumado a fazer. E que, infelizmente, cada vez mais, a igreja tem sido conhecida por isso. Não a Igreja Batista da Comunhão, mas a igreja como um todo. E eu acho que essa é uma das grandes barreiras que a gente tem que quebrar. Não olhar para as pessoas pela história de vida delas, mas olhar para as pessoas como Jesus olha para elas. A gente não é a soma das nossas experiências. Nós não somos a soma das nossas experiências. Nós somos aquilo que Jesus diz que a gente é.
E aqui a gente vê como reuniões bem intencionadas, como que para ouvir o Senhor Jesus podem acabar virando lugar de julgamento, de condenação e de separação. E o mais incrível é que esse homem também é um pecador. O fariseu também é um pecador. Por que ele se sentia melhor ou superior a essa mulher? Por que ele achava que ele não era tão ruim quanto ela? Talvez porque os pecados dele fossem ocultos e ele não era um pecador conhecido como ela. Talvez porque dentro da cabeça dele existisse uma escala de ruindade. Eu sou ruinzinho, ela é ruinzona. O que eu fiz é ruim, mas o que ela fez é muito pior. Ou, mais provavelmente, porque quando a gente se compara e aponta o dedo, julga e ataca alguém, a gente tem a certeza de que ninguém vai ver quanto a gente é ruim. As pessoas têm certeza que apontando para os outros e demonstrando os erros dos outros, elas não vão ser vistas. Parece que se eu apontar o dedo para o outro, eu fico encoberto. E eu creio que provavelmente era isso. O homem ficou em dúvida sobre o caráter do próprio Jesus, porque ele não reconheceu aquele tipo de mulher. E como resposta a isso, Jesus vai mostrar que sim, ele conhecia aquela mulher, que ele sim conhecia esse fariseu, que sim, ele conhecia os pensamentos desse homem. Nesse dia, esse homem que era fariseu vai conhecer Jesus, o próprio eu sou, o Deus que tudo fez, o Deus onisciente, ali na casa dele jantando. Olha que loucura. Jesus vai dizer para o fariseu, versículo 40. Jesus se dirigiu ao fariseu e lhe disse: Simão, tenho uma coisa para lhe dizer. Ele respondeu: diga, mestre. Aqui a gente já tem algo fantástico, porque Jesus conhecia os pensamentos desse homem, ele vai conversar com esse homem a partir dos pensamentos dele, mas Jesus vai mostrar que conhecia ele. E aqui no texto a gente é exposto ao nome desse homem. Até agora ele era chamado de fariseu. Aqui a gente descobre o nome dele, Simão. É um nome muito comum nessa época, a gente não consegue identificar qual Simão ele é. Provavelmente ele não aparece em outra parte da Bíblia, mas Jesus chama ele pelo nome. Jesus vê quem ele é. O Senhor conhece cada um pelo seu próprio nome. E ele então responde com mestre, como professor, como meu rabi. E aqui a gente vai ter uma dúvida. Será que ele realmente via Jesus dessa maneira? Eu espero que depois dessa conversa, sim. A Bíblia cala e a Bíblia não diz se ele entendeu o que Jesus ensinou para ele ou não. Mas eu gosto de pensar que sim. O texto continua e diz o seguinte. Jesus continuou. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro devia 50. O denário era o pagamento diário de um trabalhador braçal. Uma pessoa trabalhava um dia de forma braçal e ela recebia um denário. Inclusive, a nossa palavra dinheiro vem da palavra denário. Um denário valia mais do que vale hoje, um dia do teu trabalho na empresa, tá? Era algo que dava para viver um pouquinho melhor. Mas Jesus vai usar uma comparação e vai dizer, olha, um deve 50, o outro deve 500. E isso é interessante, porque se a gente parar para pensar em 500 denários, o camarada para pagar isso teria que trabalhar quase 2 anos sem gastar em absolutamente nada para juntar esse montante e poder pagar. O outro devia ali 3 meses de salário mínimo. Era uma dívida mais fácil de ser paga. O outro devia um valor um pouco maior. E aí o Senhor continua, um devia 500, o outro devia 50. Só que aqui Jesus vai equiparar os dois. E como eles não tinham com que pagar, o credor perdoou a dívida de ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Jesus vai propor essa história para refletir, para o homem, para Simão, refletir sobre o perdão, que é o tema central dessa história. E quando Jesus diz que nenhum dos dois tinha como pagar, ele equipara os dois, tanto que devia muito quanto que devia pouco. Não faz diferença se eu devo 10 reais ou 10 milhões, se eu não tenho nenhuma capacidade de pagar. A minha dívida continua impagável, não importa se eu devo muito ou se eu devo pouco. Não faz diferença o tamanho da dívida, e esse é o ponto que Jesus vai chamar Simão para pensar. Por quê? Porque nós também não conseguimos pagar pelos nossos pecados. Todos os nossos erros geram um salário que é a morte eterna, pois o salário do pecado é a morte. Ou seja, eu peco e a consequência disso é a morte eterna. E a Bíblia diz que todos pecaram, e porque todos pecaram, estão separados da presença de Deus, estão destituídos da glória de Deus. Então não existe uma pessoa que está mais longe do que a outra.
todo mundo pecou e por isso todo mundo está separado do Senhor. Aquela escala imaginária que Simão tinha de ruindade, que a mulher era mais pecadora que ele, cai por terra. Porque o que Jesus está dizendo é, ela é pecadora e tu também. E nenhum de vocês vai ter como pagar isso. Muitas pessoas hoje continuam com essa ideia de escala de ruindade, de que de alguma forma elas vão pagar o que elas devem para Deus. Quantas pessoas tentam aplacar a culpa e o medo de Deus por causa do pecado, fazendo boas obras? Quantas vezes a gente ouve uma frase que eu devo estar pagando os meus pecados? Eu quero te dizer de uma forma bem clara, biblicamente, nenhum de nós é capaz de pagar pelos seus pecados. Nenhum. Não importa se tu deve 50 ou se tu deve 500. E aí a gente vai ter o vislumbre de que essa escala de ruindade, de que essa ideia de que se pode pagar, vai desmoronar. A gente não tem como compensar o que a gente fez de errado. Deus não fica com uma listinha dizendo assim, não, o Felipe, ele mentiu, mas olha aqui que legal, ele ajudou aquela pessoa que estava passando fome, deixa eu riscar, deixa eu diminuir, deixa eu tirar isso da conta dele. Isso não existe biblicamente. E aí a gente vai ver qual é o motivo deles serem perdoados, que é eles justamente terem a incapacidade de pagar. Eles são perdoados pela falta de capacidade de pagar, assim como nós na salvação. Eu gosto de explicar o que é perdão da seguinte maneira. Quem aqui já teve conta no mercadinho do bairro, na padaria, e anotava lá no caderninho que tu devia? Tá, agora chegou a hora da confissão dos pecados. Quem aqui já se perdeu nessa conta e quando foi ver estava desesperadora a situação? Amém, que o Senhor nos livre de nós mesmos, tá? Eu entendo, e Jesus vai usar esse exemplo mais de uma vez, que perdão é rasgar a dívida. Perdão é cancelar uma dívida. Imagina que tu chega lá no mercadinho, lá no bairro, lá na tua padaria, e a pessoa olha o teu caderninho, olha lá o teu nome e diz, eu estou vendo que tu me deve isso, mas eu sei que tu não tem como pagar. A pessoa arranca aquela folha, ela rasga aquela folha e diz, tua dívida está cancelada, a tua dívida acabou. Isso é perdão. Perdão é eu poder cobrar, eu ter o direito de punir, mas eu decidi abrir mão disso. E é isso que Deus faz com a gente na salvação. Deus tem o direito de nos punir por causa dos nossos pecados. Os nossos pecados mereciam ser castigados. E Deus decide, não, eu vou cancelar essa dívida sobre eles. Quem paga essa dívida no nosso lugar? Jesus. Jesus nos substitui na cruz. A cruz era para mim e a cruz era para ti. E Jesus vai lá e morre no nosso lugar. Mas a morte de Jesus também nos resgata. E a ideia de resgate tem a ideia de alguém que estava sequestrado pelo pecado, preso nas consequências do pecado, mas que tem o seu resgate pago e a sua liberdade então comprada. Isso é a ideia de perdão. E essa palavra perdão que está aqui tem a mesma raiz no grego, que é o texto em que foi escrito, de graça. E logo que a gente começa a caminhar na igreja, explicam para a gente que graça é o favor imerecido. E isso tem tudo a ver com perdão. Porque o perdão, esse cancelamento da nossa dívida que nos levaria para o inferno, ele é feito sem a gente merecer. É um favor que Jesus faz por nós, sem nós termos nenhum tipo de participação nisso. É pela graça. Ele decidiu nos fazer um favor que é morrer no nosso lugar, porque ele é bom. Porque ele é amoroso, e porque de alguma maneira ele olhou para ti, ele olhou para mim e ele disse, eu quero eles de volta comigo. E é isso que é fantástico, porque Jesus vai mostrar para Simão que aquela mulher já entendia isso, que ela tinha sido perdoada, que as dívidas dela e a vida dela de pecadora tinham sido rasgadas, e que ela tinha sido transformada numa nova criatura, que podia viver uma história de vida totalmente nova. Jesus vai falar sobre perdão e graça de forma imerecida. E aí ele termina e ele vai fazer uma relação incrível no final desse versículo, que é, qual deles, portanto, amará mais? Porque o perdão é a origem do amor. Eu não amo a Deus porque eu sou bonzinho e um dia eu decidi que eu ia amar a Deus. Eu amo a Deus porque Ele me perdoou, sem eu merecer. E porque Ele me amou primeiro, demonstrando o amor dEle através do perdão naquela cruz. Então eu passo a amar o Senhor. Essa mulher provavelmente já tinha encontrado com Jesus. E é por isso que ela ama tanto, porque ela já tinha recebido perdão. Perdão gera amor. A consequência do perdão é amor. E quando Jesus faz essa pergunta, Simão vai responder no versículo 43.
Simão respondeu: penso que é aquele a quem mais perdoou. Jesus disse: você julgou bem. Jesus olha para ele e diz: muito bem, você deu a resposta certa. E eu penso que Simão aqui está sendo levado pelo Senhor para entender isso, porque Jesus ele usava esse método de fazer perguntas para que a pessoa refletisse naquilo e ela mesma chegasse na conclusão, né? E aqui, nesse próximo momento, os dois devedores, o de 50 e o de 500, que são símbolos de Simão e da mulher, vão ser expostos, ambos incapazes de pagar e com um abismo no sentimento de amor e de gratidão que eles tinham. Versículos 44 a 46. E voltando-se para a mulher, Jesus disse a Simão: você está vendo essa mulher? Quando entrei aqui em sua casa, você não me ofereceu água para lavar os pés. Essa, porém, molhou os meus pés com lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Você não me recebeu com um beijo na face. Ela, porém, desde que entrei, não deixou de me beijar os pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas essa com perfume ungiu os meus pés. Simão estava se comparando com a mulher e pensando que ela era pior. E Jesus vai usar uma comparação para mostrar para Simão que ele estava muito mais perdido que a mulher. Jesus vai mostrar para Simão que ele não tinha entregue a hospitalidade mínima que a mulher supriu, e a mulher supriu de todo o coração. Ali no final do texto diz que Simão não ungiu a cabeça de Jesus com óleo, mas ela com perfume. E aqui as palavras usadas são diferentes. Jesus vai dizer: você não ungiu a minha cabeça com óleo, que era o azeite de oliva, que era o azeite mais comum que existia naquele tempo. Era o azeite que eles usavam para acender as lâmpadas e para iluminar os lugares. Era o mais barato. Jesus vai usar uma palavra diferente para a mulher, vai dizer: mas ela derramou perfume, que é óleo aromático com especiarias, algo caríssimo para me ungir os pés. Tu não me deu água, mas ela chorou nos meus pés. Tu não me deu um beijo, ela não parou de me beijar. E isso é incrível. Jesus se vira para a mulher, e quando se vira para a mulher, ele olha para Simão. Então ele diz: tu está vendo essa mulher? Lembra que tudo isso começou porque Simão julgou e condenou nos pensamentos, tanto a mulher quanto Jesus. E Jesus vai falar sobre isso com ele. Jesus está mostrando para Simão que sim, ele conhecia aquela mulher. Ele conhecia a mulher que tocava os pés dele, mas que ele também conhecia Simão. Essa parábola, e isso é muito importante, essa parábola visava alcançar o coração de Simão e não ridicularizar ou expor ele, porque a nossa tendência é ser intolerante com os intolerantes. A nossa tendência é julgar e condenar os líderes fariseus porque eles julgavam e condenavam as pessoas. Muito cuidado nesse ponto. Quando a gente lê a Bíblia, a gente não pode olhar para eles e fazer a mesma coisa que Jesus acusa eles de fazer. Cuidado para não odiar quem odeia. Cuidado para não ter raiva de quem tem raiva. Cuidado. E Jesus, falando racionalmente com esse homem racional, vai chamar ele para entender o sentimento envolvido naquele momento, a verdade espiritual que estava ali envolvida, o perdão que aquela mulher havia recebido pela graça. Jesus chama ele para olhar para ela. Não o conceito que ele já tinha, não o preconceito que ele já tinha, mas que ele pudesse ver aquela mulher através das ações dela. Jesus chama Simão e chama Simão para ver a mulher. Ele está dizendo para Simão: Simão, tu é uma pessoa, mas ela também é. Simão, ela é importante. Eu conheço os teus pensamentos e eu conheço os dela. E usando essa ideia de comparação, Jesus vai levar Simão a perceber que ele não estava tão bem quanto ele achava que ele estava. Jesus mostra que o amor que vem do perdão flui e é visível. E é maior do que a fama, do que o procedimento social, do que rótulos, do que barreiras. Porque pessoas perdoadas demonstram o amor em suas vidas. Uma pessoa que foi perdoada pelo Senhor Jesus vai demonstrar amor, gratidão e adoração na sua vida. Por isso que uma das coisas que mais me cansa é quando eu vejo crente julgando e afastando pessoas e se achando melhor e se achando cidadão de bem. Nós não somos cidadãos de bem. A gente não vale nada e Deus mesmo assim nos ama. O nosso coração é inteiramente entregue para o pecado e ainda assim o Senhor nos ama. E se eu fui resgatado sem merecer e Deus demonstrou o amor dele por mim, morrendo na cruz quando eu ainda era pecador, como diz Romanos 5,8, quem sou eu para olhar para alguém
e querer julgar. O amor é visível em uma pessoa perdoada. Quando uma pessoa julga, quando uma pessoa aponta o dedo, é porque ela ainda não entendeu a profundidade do perdão que ela recebeu de Jesus. O perdão me liberta, e o perdão me liberta para libertar outras pessoas das amarras com que eu via elas. Eu não olho mais para as pessoas pela história de vida delas, pelo deslize delas, pelo erro delas. Eu olho para elas como carecedoras do amor e do perdão de Jesus, assim como eu. Eu não olho para as pessoas como casos perdidos. Eu olho para as pessoas como pessoas ainda não encontradas pelo amor de Jesus, como eu. E Jesus, nesse momento, não recusa a devoção dessa mulher e ainda usa ela como exemplo. E aí o Senhor segue mostrando como o perdão está no centro dessa conversa. Versículo 47. Jesus diz: por isso, afirmo que os muitos pecados dela foram perdoados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Eu vou repetir algo que eu falei antes, que a gente só ama o Senhor porque Ele nos amou primeiro. E Ele demonstrou o amor dele por nós morrendo naquela cruz. Por isso o melhor de Deus não está por vir, como as pessoas dizem por aí. O melhor de Deus já veio há 2000 anos atrás e morreu naquela cruz. Essa é a maior prova de amor que já existiu e que sempre vai existir. E se isso não me levar a chorar aos pés de Jesus, é porque eu não entendi o que Ele fez naquela cruz. É porque eu não entendi quem eu sou e quem Ele é. Entendendo isso, a nossa resposta é sempre adoração e amor. A nossa resposta é nos ajoelharmos na frente do Mestre e derramar o nosso coração e as nossas lágrimas. E eu sei que essa é uma imagem forte, e eu sei que para as mulheres isso é muito forte, mas eu queria chamar os homens a pensar de verdade nisso. Tu consegue te imaginar chorando nos pés de Jesus e com as tuas lágrimas molhando os pés de Jesus? O nosso orgulho às vezes é difícil, né? Fica difícil muitas vezes a gente como homem se imaginar fazendo isso de verdade. E aí a gente tem que lembrar que o próprio Jesus lavou pés. É uma ideia muito forte chorar e beijar o pé do Senhor. E Jesus está mostrando e comparando para um homem isso, comparando a mulher com ele. Então isso sim é para a gente. Jesus vai afirmar claramente nesse último versículo 47 que a mulher amava muito mais do que Simão, porque ela tinha sido muito mais perdoada. Ela tinha entendido muito mais o amor de Jesus. Essa semana eu estava conversando com uma pessoa que caminha com o Senhor há bastante tempo, mas que deu uma rateada muito grande e se perdeu ali. E uma das coisas que a gente conversou foi que esse teu erro te leve a entender muito mais o quanto o Senhor te ama. Porque quando Ele morreu por ti, Ele já sabia que tu ia fazer isso. E mesmo assim Ele decidiu morrer por ti. E que isso, obviamente, leve a gente a viver uma vida restaurada na presença de Deus. O problema é quando a gente inverte as coisas. A gente acha que primeiro a gente tem que ter uma vida perfeita, para depois ser amado e perdoado por Deus. Ou que é isso que nos garante que a gente vai amar mais a Deus. Quanto mais eu me vejo como pecador, mais eu tenho certeza que Deus me ama. Quanto mais eu entendo que o meu coração é enganoso, quanto mais eu entendo que o meu coração é capaz de egoísmo gigante, quanto mais eu entendo o quanto eu estava perdido, mais eu amo o Senhor. Quanto mais eu percebo que eu sou um pecador perdoado, mais eu me sinto amado. E aqui Jesus mais uma vez vai mostrar uma relação de amor com perdão. Aquele que pouco foi perdoado, pouco ama. Aquele que muito foi perdoado, muito ama. E hoje de manhã eu estava bem nervoso quando eu vim pregar essa mensagem, porque ontem, enquanto eu escrevi essa parte, eu chorei muito quando eu cheguei aqui, nessa parte do sermão. E hoje de manhã eu tentei me segurar e tal, e quando eu vi eu estava chorando de novo, porque eu lembrei de quando eu fui encontrado pelo amor de Jesus. E eu lembro que na minha vida, quando eu fui alcançado pelo amor de Jesus, e eu me via como pecador, a minha grande pergunta para Deus era: eu mesmo? Tu me ama? É por mim mesmo que tu morreu naquela cruz, Senhor Jesus? E aí o Espírito Santo vinha, dava aquela tranquilidade, aquela certeza e dizia: sim, Felipe, foi por ti que eu morri. E eu continuava: eu, Senhor? Eu mesmo? Que amor é esse? Que resgata alguém que ninguém tem valor? Que amor é esse que resgata alguém que, como a gente cantou, era desprezado e era desprezível? Eu lembro de ter 10 ou 11 anos e a minha avó falar para os meus primos: não anda com o Felipe porque ele não é boa companhia.
pela forma como eu tinha sido desprezado na minha infância, eu fui me tornando cada vez mais uma pessoa desprezível. Quanto mais eu me sentia inseguro, mais eu tentava esconder isso, tratando as pessoas mal. E quando o amor de Jesus vem e me alcança, eu olho para Deus e digo: Senhor, eu, dependente químico, codependente emocional, seguidamente dominado pela ira, eu, assassino, eu que não consigo olhar para o valor das pessoas e entender quem elas são, eu. Um pouco antes de eu ser encontrado pelo amor de Jesus, a minha família me escreveu uma carta dizendo assim: Felipe, a gente não entende quem tu é. E como tu não nos ouve, a gente decidiu te escrever. A gente não entende quem tu está te tornando, a gente não entende a forma como tu olha para outras pessoas, a gente não entende o que tu está fazendo da tua vida. E aquilo foi uma facada na minha alma, mas ao mesmo tempo me levou a repensar em tudo isso. E aí quando eu chego na presença do Senhor Jesus, e eu me sinto amado, e eu me sinto perdoado, e eu me sinto aceito, quem sou eu na presença de Deus? E aí eu lembro de achar aquele texto de Pedro falando, né, quando todos os discípulos começam a ir embora, Jesus diz: vocês não vão também? E aí Pedro olha e diz: para quem nós iremos, Senhor? Só tu tens as palavras de vida eterna. E cada vez mais eu me sentindo amado pelo Senhor, sabia que eu não tinha para onde ir. Como eu não vou amar Ele em troca? Como eu não vou chorar nos pés desse Deus maravilhoso? Como eu não vou beijar os pés desse Senhor? Como eu vou me comparar com alguém e querer achar que eu sou melhor? Querer julgar e dizer que essa ou aquela pessoa não deveria estar com Jesus? Se fosse por mérito, eu certamente não mereceria. Eu que não deveria, eu que era um caso perdido, mas eu fui encontrado. E isso vale para cada um. Essa mulher encontrada mostra para a gente que não existe pessoa longe demais de Deus. Existe pessoa que ainda não foi encontrada pelo Senhor. E nesse ponto, quando eu comecei a entender esse amor de Jesus, eu tenho a firme certeza, não de que eu ouvi audivelmente, mas de que o Espírito Santo me deu a segurança de ouvir a mesma coisa que ela ouviu no versículo 48. Então Jesus disse à mulher: os seus pecados estão perdoados. Não é que o que eu fiz não foi errado, não é que o que eu fiz não teve consequências, e eu colho consequências até hoje de muitas coisas que eu fiz na minha vida, mas a questão é, a punição eterna que me era devida, o Senhor retirou das minhas costas. E é isso que me leva a viver uma vida com Jesus. A única coisa que leva uma pessoa a tentar ter uma vida como a do Senhor, a tentar ter uma vida onde o pecado não domina, é saber que já foi perdoada. Não é a culpa, não é o medo das consequências, não é o medo que os outros descubram. A única coisa que faz uma pessoa realmente andar com Jesus é a certeza de que ela é amada e que não existe nem altura, nem profundidade, nem presente, nem futuro, nem passado, nem anjos, nem demônios, nem nudez, nem espada, nem nada na criação que vai nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E aí eu só quero andar com Ele. Aí eu só quero chorar na presença dEle. Aí eu só quero dizer: Senhor, muito obrigado por ter rasgado as minhas dívidas. O objetivo de Jesus é e sempre foi perdoar. E é isso que faz uma pessoa ter uma vida nova. E aí, mais uma vez, nessa parte eu pergunto: que amor é esse? Que amor é esse que cobre uma multidão de pecados? Que amor é esse que transforma vidas? Que amor é esse que transforma alguém desprezado em alguém que tem a certeza de que é amado, em alguém que era desprezível, em alguém que as pessoas conseguem ver a presença do Senhor na vida dele, não porque tem qualquer tipo de mérito, mas porque a cada dia a gente vai diminuindo e o Senhor vai crescendo. E o mais interessante para ver isso é que a gente não tem o nome dessa mulher no texto, mas é na vida dela que a gente vê as consequências do perdão na prática, e não na vida daqueles que têm o nome. É na vida dela que a gente aprende. Porque o nome dela não era importante, mas o perdão que ela tinha recebido e o amor que ela demonstrava por isso, isso sim era importante. E aí as pessoas ao verem isso e verem Jesus dizendo: os teus pecados estão perdoados, a multidão fica em dúvida e diz no versículo 49, os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? Mais uma vez a gente vai ver que o objetivo de Jesus era falar sobre perdão, tanto que o povo começa a refletir nisso. E
Esse povo aqui, eu vou fazer a mesma piada que já não deu certo, tá? Vou arriscar de novo. Esse povo aqui era tipo essa onda nova do worship gospel. Eles não conhecem Jesus. Eu não sei se vocês já viram, mas as músicas de hoje ninguém conhece Jesus. É sempre assim, ó. Quero conhecer Jesus. Quem é esse? Quem é o Rei da Glória? Nunca conhece. Sempre quer conhecer, sempre quer descobrir o nome, sempre quer saber quem é. E é isso que esse povo aqui está vivendo. Quem que é esse? Quem que é esse? Esse é Jesus. Esse é aquele que pode perdoar os pecados. A Raquel viu minha vergonha de manhã, viu agora aqui de novo e ficou me olhando com a cara, com aquela carinha assim de tipo, ah, viu, não deu certo de novo. E qual é a consequência do perdão na vida de alguém? É o que Jesus diz no versículo 50. Mas Jesus disse à mulher, no meio de todas aquelas dúvidas, a mulher tinha sido julgada por Simão, e mais uma vez essa mulher vai ser julgada pelo povo junto com Jesus, dizendo, quem que é esse para dizer que ela é perdoada? E aí Jesus olha para ela e diz, a sua fé salvou você, vá em paz. Fé é a firme certeza daquilo que eu não vejo, é a esperança das coisas que eu não olho com os meus próprios olhos, mas que eu sei que são verdade. O que salva uma pessoa é a fé de que Jesus morreu naquela cruz por nós. Isso é o que garante que uma pessoa seja salva. Não é o nosso procedimento, não é o quanto eu conheço da Bíblia, não é quantas vezes eu venho na igreja por semana. O que salva uma pessoa é a certeza de que Jesus morreu por ela. E então ela pode ir embora em paz. Como é bom quando a gente é alcançado pela paz do Senhor Jesus. E aquele peso que estava nas nossas costas sai. Antes de eu encontrar com Jesus, o provérbio que mais fazia sentido na minha vida era aquele que diz, o ímpio foge sem que ninguém o persiga, porque aonde eu ia, parecia que tinha alguém correndo atrás de mim. E como diria o Tiririca, né, o problema sou eu mesmo, né? Muitas vezes eu tentei fugir de mim, mas onde eu ia, eu estava. Essa é a frase do Tiririca, tá, gente? Por quê? Porque é o meu coração, o Tiririca às vezes ele parece gênio, tá, gente? É louco citar ele aqui, mas é uma frase muito boa. Porque muitas vezes eu tentei fugir de mim mesmo, muitas vezes eu tentei fugir da minha culpa, muitas vezes eu tentei aplacar tudo aquilo, mas não adiantava, porque onde eu ia, o meu coração pecador, o meu coração sujo estava lá. E a certeza de tudo que eu tinha feito e que tudo aquilo me levava à morte eterna, estava o tempo todo ali. Mas então vem Jesus e diz, deixa eu rasgar essa tua dívida. Vai em paz, vive uma vida livre, tu é uma nova criatura, tu pode viver de novo. Me encaminhando para o final, eu queria aplicar esse texto, e como eu falei para vocês, a primeira aplicação está em a gente não olhar para as pessoas enfatizando os erros delas. Talvez na tua Bíblia tenha um titulozinho em cima desse texto aí. E ou vai dizer Jesus na casa de Simão, mas normalmente vai dizer Jesus e a pecadora. Esse titulozinho não foi escrito por Lucas, não é divinamente inspirado, foi colocado muito tempo depois. E eu quero dizer para vocês que esse titulozinho também é um julgamento. E o título que eu dei para essa mensagem em 2016 também era um julgamento. O título que eu tinha dado foi Jesus, o fariseu, a pecadora e o povo. E eu queria mudar isso. Eu realmente acho que isso é muito importante. Para quê? Para a gente não destacar só os erros das outras pessoas e também os nossos. Porque muitas vezes a culpa e o remorso por aquilo que a gente fez nos levam para longe de Deus. E Deus não gera em nós culpa e remorso. Deus gera em nós arrependimento, que nos leva a uma mudança de vida, que nos leva a viver uma vida diferente, uma vida digna, mas não em a gente ficar afundando e remoendo tudo aquilo. Por isso o título que eu gostaria de dar para a mensagem de hoje, e o novo título é Jesus, a mulher, Simão e você. Que a gente lembre dessa mulher como uma mulher adoradora, como uma mulher entregue. Por que na nossa Bíblia o título é Jesus encontra a mulher que chorou aos seus pés e beijou os seus pés? Por que está lá pecadora? Essa ainda é uma visão que ainda é uma visão com o dedo apontado para a antiga vida dela. Eu olho para essa mulher e o que mais mexeu comigo essa semana é, essa mulher foi transformada. E essa mulher é adoradora. Jesus e a mulher. Por que Simão? Porque ele tem nome. E a gente não sabe se ele entendeu ou não a mensagem de Jesus, mas eu gosto de pensar que sim. E eu quero acreditar que sim. E você, a gente vai chegar lá. Então, nesse texto, a gente viu Jesus ensinando, perdoando, sendo adorado. Mas eu queria te convidar agora a pensar, durante essa próxima música que a gente vai cantar, pessoal, louvor, pode esperar um minutinho, já chamo vocês aqui, mas eu queria te convidar
a pensar se talvez tu te identifique com essa mulher nesse tempo. Alguém que ainda não foi perdoado, alguém que olha para os seus erros e ainda é visto como um pecador, uma pecadora. Alguém que tem sido excluído por outras pessoas, alguém para quem as pessoas apontam e ainda julgam pela antiga vida. Talvez tu já tenha vivido muito tempo com Jesus, mas tu pecou e isso fez tu te afastar de Jesus. Talvez tenha sido a hora de voltar. Talvez seja a hora que tu tenha tido uma vida que te levou para longe do Senhor, mas o arrependimento, o choro diante do Senhor vai fazer com que tu caminhe com Ele. E é interessante que 1 João 1,9 diz pra gente que se nós confessarmos os nossos pecados para Deus, Ele é fiel e justo para nos perdoar e purificar. Se confessarmos os nossos pecados para Deus, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. E isso é fantástico. Porque quando eu estou perto de Deus, eu estou caminhando com o Senhor, e o Espírito Santo me dá força, e eu estou vivendo uma vida íntegra, é maravilhoso. Mas aí eu peco. E aí parece que eu fico a quilômetros de Deus. E parece que anos vivendo uma vida regrada, uma vida em santidade, uma vida que honra a Deus, não vai me levar tão para perto de Deus quanto eu estava antes. Parece que eu nunca mais vou ter aquela mesma relação com Deus que eu tinha antes. E aí vem a Bíblia e me diz, se eu confessar, eu sou perdoado, a dívida é rasgada, mas eu também sou purificado. O Senhor me vê sem manchas, sem máculas. Deus não olha para a gente e fica olhando e dizendo, Felipe, aquele que errou, mas agora está aqui. Felipe, aquele que errou de novo no mesmo erro, mas voltou aqui de novo. Não, é Felipe, um discípulo meu em recuperação, em transformação, todos os dias pelo amor de Deus. Essa é a grande verdade. Quando tu pede perdão para Deus, o Senhor não te vê mais como a pecadora, como o pecador aos pés dele. Ele te vê como alguém perdoado, justificado e purificado na presença dele. Muitas vezes a gente fala só sobre o perdão, mas a santidade também é obra de Deus nas nossas vidas. Ele mesmo nos santifica. Tessalonicenses vai falar que o próprio Deus da paz o santifique inteiramente, corpo, alma e espírito. É muito interessante quando eu entendo que a minha vida com Deus, em santidade, em purificação, é obra dele em mim. Então, não pensa mais nessa mulher como pecadora, pensa nela como uma filha amada, adoradora. E se isso fizer sentido para ti, e tu ainda não te vê como um filho amado, como uma filha amada, como um adorador, como uma adoradora, que o próprio Espírito Santo faça com que tu clame Abba, Pai, e acalme o teu coração na presença de Jesus. Se veja como uma nova criatura, pois quem está em Cristo foi regenerado, feito novamente, tem um novo nascimento e tem uma vida inteiramente nova, um livro em branco para escrever uma nova história. Mas talvez, durante essa história, e durante tudo que a gente conversou aqui hoje, conversou não porque foi só eu que falei, né? Mas durante tudo que foi ministrado aqui, tu tenha te visto como Simão, como alguém que olha para as outras pessoas e para esconder a própria dor, para esconder as próprias mazelas, começa a apontar para os erros dos outros. Lembra que Jesus não pretendia expor Simão, ridicularizar ou menosprezar. O objetivo de Jesus também é que Simão fosse salvo. Também é que Simão entendesse o amor dele, o perdão dele. Que Simão também entendesse que ele era incapaz de pagar os seus pecados, mas que Jesus podia perdoar ele. Simão também era visto e também era amado. Se tu caminha com a igreja há muito tempo e tu é crente há muito tempo, e tu não tem mais chorado aos pés de Jesus por causa da salvação dele, é bem provável que tu está caminhando para virar um Simão. E a religiosidade é uma das coisas que mais nos afasta de Deus e que mais afasta as pessoas ao nosso redor de Jesus. Uma das coisas que me cansa emocionalmente e espiritualmente é quando as pessoas começam a querer colocar barreiras para as pessoas chegarem em Jesus. Às vezes é mais difícil a pessoa caminhar com a igreja do que caminhar com Jesus. E isso não faz nenhum sentido. Isso não faz nenhum sentido. Me cansa crente que arrota a santidade, que a vida está sempre boa e está sempre perfeita. Todo mundo que eu conheço, às vezes está chorando, às vezes está em dificuldade, às vezes está com um ou outro pecado que está difícil de combater e que precisa da força dos irmãos orando, ali intercedendo junto para lutar contra isso. Se em algum momento tu te tornou um Simão,
eu quero te dizer que também é noite do Senhor te chamar de volta e tu entender que a gente precisa olhar para as outras pessoas e para a gente mesmo como Jesus olha. Esse homem que começa sendo apresentado como um fariseu, como um líder religioso e legalista, acaba sendo chamado somente de Simão pelo Senhor Jesus. E eu quero te dizer que se em algum momento tu te tornou um legalista, um religioso, uma religiosa, Jesus está te chamando pelo nome. Está te chamando pelo nome para tu voltar a ter uma relação real com Ele. Talvez Jesus está te chamando para assumir uma postura de perdão e de amor na tua própria vida, mas também na vida de outras pessoas. Porque o mesmo texto que diz que aqueles que estão em Cristo são nova criatura, vai continuar e vai dizer, por isso a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano. Agora eu olho para as pessoas como Jesus olha. Agora eu olho para as pessoas como necessitadas da graça e do perdão, assim como eu mesmo. Por isso, quando eu estou num mercado, não tem uma pessoa passando as minhas compras. Tem ali uma pessoa que é alvo do amor de Deus. Alguém por quem o Senhor morreu. E não alguém para me servir. É por isso que quando eu vejo alguém em erro, não tem ali um caso perdido ou alguém que não entende nada. Tem ali alguém que precisa do amor de Deus, tanto quanto eu. Por isso, quando alguém me fere, eu não olho para aquela pessoa como meu inimigo, mas eu olho para aquela pessoa como alguém que precisa do amor de Deus na vida dela. E esse talvez seja um dos pontos mais difíceis da gente olhar para as pessoas e entender que elas também precisam do amor de Deus. Porque quando pisa no nosso calo, às vezes fica difícil. Cuidado com isso. Cuidado para que a gente não seja conhecido como religiosos, que a gente seja conhecido pela graça. E sempre que a gente for ministrar perdão e graça, se a gente não tiver medo de que as pessoas entendam errado uma liberalidade, é porque a gente não pregou a graça como ela realmente é. Porque o que faz uma pessoa não viver em libertinagem é justamente a graça. É justamente a certeza de que ela já é amada e que ela já é perdoada. É somente ela que transforma vidas. Por isso, quando eu sento para conversar com alguém que está muito longe de Deus, ou que nunca conheceu o Senhor Jesus, ou que mesmo tendo vivido se tornou um religioso ou começou a viver uma vida em pecado, o que eu falo é a mesma coisa. Jesus te ama e morreu naquela cruz para te perdoar. Porque é isso que me faz viver em santidade. É isso que faz qualquer pessoa viver em santidade. A gente não vive em santidade para ganhar alguma coisa. A gente vive em santidade porque a gente já ganhou a salvação e o amor do Senhor. Mas talvez tu pode estar te vendo como esse povo aqui. E é por isso que eu coloquei você ali no final. Porque talvez tu nunca entendeu quem é Jesus. E durante toda a ministração tu ficou pensando, tá, mas quem é esse Jesus? Por que ele pode perdoar pecados? Qual que é a moral dele? Por que ele tem esse direito e esse poder? Talvez tu não tenha ainda conhecido o Senhor Jesus. E é por isso que eu queria te convidar para nesse momento, talvez tu colocar o teu nome ali no final. Talvez tu seja como esse povo que está olhando dizendo, quem que é esse? Quem que é esse Jesus? Eu quero te dizer que essa é uma ótima pergunta e ele vai ficar muito feliz em te responder. E como igreja, a gente também quer caminhar contigo se tu quiser aprender mais sobre isso. Enquanto a gente canta essa música, eu queria te convidar a ficar sentado onde tu está e refletir nisso. E pensar que o amor de Deus foi o que te fez chegar até aqui. E que se tu está aqui hoje é porque a mensagem de Deus para ti é, sim, você era desprezado, você era desprezada. Sim, você é desprezível, assim como eu. Mas o amor dele nos transforma em pessoas totalmente amadas, aceitas, perdoadas e santificadas. Sim, tu acha que tem alguma coisa de errado contigo? Parabéns, você está no caminho certo. E cuidado quando tu não achar mais que tem alguma coisa de errado no teu coração. Porque quanto mais eu me conheço, mais eu olho para o meu coração e mais eu fico triste com quem eu de fato sou. E mais eu vejo quem eu estou sendo quando eu me aproximo de Deus. Mas ao mesmo tempo, cada vez que eu me aproximo de Deus, eu me sinto ainda mais amado, porque o amor dele cobre a multidão dos nossos pecados. Foi isso que Jesus fez naquela cruz. E é por isso que a gente vai cantar sobre esse amor que nos fez chegar até aqui. O seu amor por mim me fez chegar aqui, mesmo tão cansado, desprezado,
Ele não desiste porque ele não é homem pra mentir e não se arrepende, pois não é filho do homem como eu. Ele me ajuda, sei que falta muito para eu chegar. Ele me ajuda quando faltam forças no meu caminhar. Ele não desiste porque ele não é homem pra mentir e não se arrepende, me entende, além da vida aparente. Ele é o meu pastor e nada faltará. Ele é o meu pastor e nada faltará. O seu amor por mim me fez chegar aqui, mesmo tão cansado, desprezado, desprezível, me faz estar de pé, rompendo pela fé. Teu amor me leva pastos verdes, onde eu posso descansar. Nos faz descansar, Senhor, nos verdes pastos, aonde a fartura, Senhor, aonde a segurança, Senhor, aonde o teu cuidado, Senhor, de fato quer nos levar, Senhor. Muito obrigado, Deus, por nos achar, Senhor, mesmo nas nossas vidas perdidas e num vale de sombras e de morte, Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque tu sempre esteve conosco, Senhor. A tua mão bondosa, Senhor, o teu cajado, o teu bordão nos conduziram, Senhor, até essas verdes pastagens. Muito obrigado, Deus, por não desistir de nenhum de nós. Muito obrigado, Deus, por cuidar de nós e nos conduzir pelo teu amor, Senhor, quando absolutamente nada de bom se encontrava em nós. Muito obrigado, Deus, porque nada do que a gente faça vai nos tornar merecedores do teu amor, mas tu decidiu entregar o teu único filho para morrer naquela cruz por nós, para nos comprar para ti, Senhor, para tirar, Senhor, as consequências eternas do pecado das nossas vidas. Senhor, que a gente não se veja só como pecadores, mas que quando a gente lembrar que nós somos pecadores, a gente se veja como pecadores amados. Que a gente se veja como pessoas alvos do teu perdão, da tua graça, Senhor. E que isso nos leve a uma vida de gratidão aos teus pés, Senhor. Que a certeza da salvação, que a certeza da paz que tu nos deu através do perdão, Senhor, nos leve, Deus, a chorar na tua presença, a te adorar com tudo que a gente tem, com o melhor das nossas vidas, como essa mulher, Senhor. Nos ensina, Deus, a não sermos como o Simão foi no início ali daquela história, Senhor, mas que a gente seja pessoas que consideram os outros do teu ponto de vista. Não permite, Deus, com que escamas cresçam na nossa vista, Senhor, e a gente se torne julgadores, dividindo entre nós e eles. Que a gente olhe para todos como alvos do teu amor, Senhor. Que a gente olhe para corações sujos, Deus, como uma terra fértil onde tu pode trabalhar. Que a gente tenha certeza que para ti não existe caso perdido, Senhor, e que os desprezados e os desprezíveis e outros como nós, Senhor, sim vão ser alcançados, transformados e usados nas tuas mãos. Espírito Santo de Deus, faz aquilo que somente tu pode fazer no nosso meio, através dessa igreja, através de cada pessoa. Leva a tua graça adiante, Senhor. Brilha, Senhor, e faz coisas extraordinárias no nosso meio. E que em todo tempo as pessoas te vejam e te glorifiquem, Senhor, e te conheçam e continuem encontrando a paz que somente quem já te conhece pode ter, Senhor. Que em todo tempo a gente se veja com os teus olhos, mas a gente olhe para os outros também com esses olhos. Faz grandes coisas no nosso meio, Senhor. Continua salvando, continua transformando e continua nos fazendo a cada dia mais parecidos contigo, Jesus. Nós sabemos que a gente não tem para onde ir e é por isso que mais uma vez, Senhor, a gente vai cantar, Senhor, anunciando o teu amor como a única fonte de vida, como o único caminho de volta para o Pai e como a única coisa que dá segurança às nossas almas. É no teu nome que nós oramos. Amém.
chegar aqui, mesmo tão cansado, desprezado, desprezível, me faz estar de pé, correndo pela fé. Teu amor me leva às tuas redes, onde eu posso descansar. Se tu nos visita, eu queria te convidar a dar uma olhada nesses cartões que tem nas capinhas, bem na frente das tuas cadeiras aí. Esse cartão é a nossa forma de comunicação. Se tu preencher esse cartão, alguém vai entrar em contato contigo e a gente não fica insistindo. Se depois tu te arrepender, não tem problema, tá? E aqui tem algumas opções que tu pode marcar. E uma delas é eu convidei Jesus para fazer parte da minha vida. Outra é eu quero ser batizado. E a outra eu gostaria de entender melhor a Bíblia. Por que eu estou falando dessas três? Porque nessa quinta-feira a gente vai começar um encontro que ele vai ser nas quintas das 19 até as 20 horas, aonde a gente vai falar mais sobre quem é esse Jesus. E se essa foi a tua pergunta e foi com essa pessoa que tu te identificou, se tu quer conhecer mais esse Senhor, eu queria te convidar a marcar esse cartão. Depois é só entregar para a Adri lá no Espaço Crescer Mais. Tu pode colocar no barrilzinho aqui na frente que a gente vai entrar em contato contigo. Nesse estudo a gente vai falar e vai conversar sobre quem é Jesus, sobre o que é a obra dele, sobre como a Bíblia chegou em nós e por que eu posso confiar na Bíblia, quem é Deus Pai, quem é Deus Filho, quem é Deus Espírito Santo. E a gente termina esse estudo falando sobre batismo. Então, se tu tem esse interesse, se tu quer dar esses passos, vai ser muito legal. Eu adoro responder perguntas, então se tu quiser chegar cheio de perguntas do que tu está lendo na Bíblia, isso me anima, porque eu gosto muito de sentar e ver que a pessoa está lendo e poder conversar sobre aquilo. Eu terminei esse estudo essa semana com 2 mulheres que vão ser batizadas nesse mês ainda, porque Deus tem feito grandes coisas no nosso meio. A gente vai ter batismo de adolescentes junto nesse dia também. Como é bom ver o Senhor salvando através da nossa comunidade, através de cada irmão que serve, aí fazendo o corpo funcionar bem ajustado e edificando e trazendo o reino de Deus. Se tu quiser preencher um pedido de oração aqui, a gente vai orar pelos teus pedidos e nas quartas-feiras, às 18h15, tem um grupo que se reúne aqui para orar e oram especificamente por cada pedido. Se você também quiser vir fazer parte desse grupo, 18h15 até às 19h15, mas tu pode chegar mais tarde se tu sai do trabalho, venha orar junto. A Bíblia vai falar muitas vezes no Novo Testamento que a força da igreja está uns aos outros. Orem uns pelos outros, confessem uns aos outros, aconselhem uns aos outros, sejam mutuamente hospitaleiros, encorajem uns aos outros. A força da vida cristã está em caminhar junto com outras pessoas que nos levam para perto de Jesus e pessoas a quem a gente também pode servir. Se tu quiser um atendimento pastoral, precisa conversar, está passando por um momento difícil, tem o Josi aqui que é o nosso pastor de acompanhamento, coração demais. Quem já sentou com o Josi sabe o quanto é bom, né? A gente abre o coração, chora junto, conversa, é realmente muito bom. Então, use essa ferramenta. Se tu nos assiste online, pode mandar mensagem, está aparecendo meu contato aí. Muito obrigado, pessoal do streaming, pessoal lá da projeção, mandaram muito bem aí. Então, pode mandar mensagem diretamente para mim que eu também entro em contato. Que Deus abençoe cada um de vocês, que tu vai embora hoje tendo a certeza de que tu é perdoado, perdoada, vivendo em paz e levando esse Senhor mais para frente, fazendo com que outras pessoas conheçam esse perdão tão maravilhoso e experimentem a mesma paz que tu já experimentou. Tenha uma semana abençoada e abençoadora. Se tua presença só traz